Bem-vindos a mais um culto, uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul, nesta manhã maravilhosa que nos preparou o Senhor, neste domingo maravilhoso, onde em família nos reunimos para crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Amém? Vamos à mensagem de hoje, a Lei e a Graça, a parte 7. O tema da mensagem: ordenanças impostas até o tempo da reforma. Está escrito em Hebreus, no capítulo 9, versículos 8 a 10. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. A reforma chegou para mim e para você. Você pode aplaudir por isso, a palavra do Senhor, e exaltar o Espírito Santo que nos deu o entendimento desta reforma e nos colocou nesta reforma para sermos reformadores. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Pai de amor, Paizinho querido, Pai que nos ensina em todo o tempo, Pai que nos guia a pastos verdejantes, a águas cristalinas, pois és o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Te louvamos, Senhor, por estar em tua casa, tendo os olhos iluminados, Senhor, para compreender os teus mistérios, receber a revelação de tudo aquilo que estava oculto desde tempos eternos e que agora o Senhor determinou revelar aos teus santos, revelar aos teus eleitos. Obrigado, Senhor, por fazermos parte desta revelação. Obrigado, Senhor, por nos escolher antes da fundação do mundo, para recebermos esta graça maravilhosa, para recebermos este conhecimento maravilhoso que nos faz a cada dia mais que vencedores em todas as coisas. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por nos alimentar com o bom alimento, com o alimento sólido, o alimento que edifica e dá herança. A herança consumada na cruz do Calvário. Herança superior, promessas superiores. Obrigado, Jesus. O nosso espírito, Senhor, é de gratidão. Sonda-nos, Senhor. Sonda-nos, Jesus. E vê se há em nós, Jesus, algum caminho mau. E manifesta sobre as nossas vidas, Senhor, o teu querer. Pois só o Senhor pode, Jesus. Só o Senhor tem o poder para transformar, para mudar. Só o Senhor pode, Jesus, ressuscitar tudo que já está morto. Tu podes, ó Deus,
fazer tudo novo. O Senhor pode, Jesus, nos fazer caminhar de fato sobre as águas. Passarmos, ó Deus, por todos os obstáculos, Senhor, por todas as dificuldades, Senhor, de modo vitorioso. E nenhum dos obstáculos, Senhor, poderá nos abater, poderá nos destruir, pois maior és Tu, Senhor, que habita em nós. E todo o poder vem de Ti, toda a capacidade vem de Ti. Somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti. Obrigado, Senhor, por nos ensinar esta dependência. Obrigado por nos ensinar, Jesus, a viver no Teu reto caminho e fazer a Tua vontade, não mais a nossa. Pois a nossa vontade, Senhor, não é a Tua vontade. Os Teus pensamentos são mais altos que os nossos. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E é esta a vontade, Senhor, que eu lhe peço, que se cumpra na vida de Tua igreja, Jesus, na vida de todos os Teus filhos que aqui o Senhor trouxe, aqueles que ainda serão trazidos pelas Tuas mãos, que eles recebam esta vontade, que eles vivam esta vontade e recebam das Tuas mãos, Senhor, as Tuas bênçãos. Pois assim está escrito, e assim nós cremos, Senhor, que o Senhor venceu naquela cruz por nós. O Senhor derrotou o poder do diabo. O Senhor destruiu o poder do diabo. E é por isso, Senhor, que nós não aceitamos a derrota em nossas vidas. É por isso, Senhor, que nós não aceitamos o contrário de bênção na nossa vida, Senhor. Nós vivemos para honrar a Tua cruz. Vivemos para honrar o Teu santo nome e o poderoso sangue vertido no madeiro. Que a Tua palavra, Senhor, seja lida e vista pelo mundo em nossa vida, em nosso viver. E que de fato sejamos instrumentos em Tuas mãos, Senhor, não para levar confusão, não para levar discórdia, não para levar dúvida, não para levar conflitos, mas para levar a paz, para levar a certeza, para levar a convicção da verdade que está em nós, pelo Teu Santo Espírito que habita em nós, para o Teu louvor e para a Tua glória. Mais um dia eu lhe peço, com toda a submissão, Senhor, ao Teu Santo Espírito e a palavra da graça revelada, que eu seja a Tua boca nesta manhã, neste lugar, Senhor. Que o Senhor me use com todo o poder e toda a autoridade, manifestando, Senhor, aos Teus filhos o Teu querer, a Tua vontade, e que a Tua igreja cresça, que a Tua igreja, Senhor, se edifique na verdade e no amor. Em Teu nome, Jesus, eu oro e já Te agradeço. Amém. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, pastora.
Meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres escolhidos por Deus, amados de Deus, preciosos aos olhos do Pai, homens e mulheres salvos e salvos para sempre, que têm os seus nomes arrolados no livro da vida, nos céus, de onde ninguém pode tirar, ninguém pode apagar, homens e mulheres chamados por Jesus Cristo para reinar em vida nesta terra. Nós vivemos dias, igreja, onde a igreja chamada cristã está sendo um sistema religioso humano, escravizador e doentio, que prega, às vezes, doutrinas de demônios. E a maioria dos cristãos, dos filhos de Deus nesta terra, estão indo por este caminho, estão indo por essas seitas, por essas heresias que não têm parte com Deus, que não têm parte direta com Deus. Então, a grande parte das igrejas, a começar pela Igreja Católica Romana, elas martirizam as pessoas em nome de Deus. A igreja coloca fardos pesados sobre os ombros das ovelhas de Jesus em nome de Deus. E assim também acontece nas igrejas evangélicas. O cristianismo, a salvação, o novo nascimento, o seguir Jesus, ouça, é anti-religião. É anti-religião, ou seja, cristianismo não tem nada a ver com religião. A cruz, amados, a cruz é um símbolo maldito. Ouça isso. Cruz é símbolo maldito. E o símbolo de religião cristã, hoje, é a cruz. Sim ou não? A morte em uma cruz era a morte mais maldita que existia nos dias do Senhor. Por isso a Bíblia diz que o Senhor se fez maldição por nós. Estão entendendo? Então, a cruz passou a ser este símbolo, né, da religião cristã, mas não do cristianismo. Não pode ser. Amém? Nós não podemos aceitar uma cruz, um símbolo de cruz, porque é um símbolo maldito. Amém? Gálatas 3,13 está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, diga glória a Deus, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, uma cruz, amados, não é coisa boa. Estão entendendo? Não é coisa boa, não significa coisa boa. Para nós, salvos em Jesus, sim, porque ele foi a própria maldição em nosso lugar, para nos salvar. Mas não que a cruz seja algo para ser glorificado, para ser exaltada. Amém? A igreja está compreendendo? Diga amém. Colossenses 2:20 e 22 diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Isso é muito profundo. Porque os nossos irmãos, os filhos de Deus, estão ainda vivendo assim, se sujeitando a ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de quem? Dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem, não vale de nada, não tem importância nenhuma.
E estão aí as igrejas proibindo. Não faça isso, não vista isso, não coma isso, não use isso. Então, existem nos nossos dias algumas igrejas, são poucas, mas existem, com o chamado de reforma. E essas igrejas vêm pregando a verdade que está na Bíblia Sagrada. Diga graças a Deus. O legalismo, as doutrinas de homens, elas servem para alguma coisa. Elas servem para congelar a mente das pessoas, para destruir a vida das pessoas. As pessoas não crescem, as pessoas não avançam, as pessoas ficam limitadas àquilo a vida inteira. Elas entram dentro de uma igreja, passam uma vida inteira sem crescer, sem avançar, sem ir para novos patamares com Deus. É sempre aquela mesma coisa. Entra ano, passa ano, é a mesma pessoa, é os mesmos costumes, é os mesmos rituais. Estão lá os nossos irmãos nessa vida. Estão entendendo? Então, na maioria dos lugares chamados de igreja, onde, né, se dizem ser uma reunião de cristãos, a palavra de Deus ela é praticamente nula. Não existe. Os padres, o próprio Papa, a maioria dos pastores não leem a Bíblia, não explanam a Bíblia. Às vezes, para algumas pessoas, né, que o Senhor me permite evangelizar, e aí a pessoa quer saber da igreja, e eu, né, dou uma leve ali introdução a respeito da igreja, eu digo, olha, há cultos que nós ministramos cerca de 90 versículos num culto. Já tivemos aqui culto com mais de 100. Cultos com mais de 100 versículos ensinados pelo Espírito Santo. Então, não é ler uma história da Bíblia e eu vir aqui falar em cima dessa história. É ensinar a palavra de Deus. E é o que as igrejas hoje não fazem. Elas estão aí fazendo movimentos fazem muitos. Não é? Shows e pregadores de renomes, cantores de renomes, né? Aí a igreja lota, a igreja fica cheia. Por que essas igrejas ficam cheias? Porque o povo está cego. O povo está cego. Eles fazem com zelo, mas sem entendimento. Eles fazem por amor a Deus, com amor a Deus, mas sem entendimento. Então eles estão aí vendendo CDs, muitos. Eles vão para vender os seus CDs, para arrecadar. Muitos estão envolvidos com causas sociais. Muito bonito, irmão, muito bonito. Sabe? Pessoas envolvidas com causas sociais. Mas a Bíblia não é isso. Deus não é isso. A Bíblia é uma doutrina para ser ensinada e vivida nessa terra. Isaías 1, versículo 11, 13 e 14 diz assim: De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Amados, na lei, onde foi instituído isso, tinha que ser feito para remissão de pecados, amém? Deus, pela boca do profeta Isaías, ele diz assim, olha, eu estou farto disso. Eu não me agrado. Olha, algo que estava instituído. Não continueis a trazer ofertas vãs. Ou seja, não tinha sinceridade. Não era de coração, era de fato um ritual. Está entendendo? Era algo que estava lá na palavra, tem que fazer, então vamos lá fazer. Não tinha a pureza, a sinceridade. Não, é para o Senhor, é o Senhor que está falando, é o Senhor que está mandando, é o Senhor que está nos ensinando. Temos que fazer com a excelência.
Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então Deus estava dizendo, está cheio de pecado. E quer adorar? Olha que coisa. Então assim, Deus já estava farto disso. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Olha o que Deus diz. Que Ele sofre de ver um povo que está lá fazendo, sabe, as coisas. E hoje nós sabemos que a lei ofende a Deus. Sim ou não? Nós sabemos que a lei ofende a Deus, porque nega o sacrifício da cruz. Então, a palavra de Deus diz que Ele fica cansado de tanto sofrer com isso. Então, nós entendemos que Deus quer que a reforma alcance o mundo. Nós entendemos isso, amados. É o Senhor quem faz a obra? É o Senhor. Só que nós temos que entender que Ele quer que a reforma alcance todo mundo. Há 2.700 anos o Senhor falou isso pelo profeta Isaías. E aí Paulo vem e escreve aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. O que é doutrinas várias e estranhas, irmão? Tudo que está fora da revelação da graça de Deus. É uma doutrina, são doutrinas várias e estranhas. Porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocupam. Então, estão aí as toalhinhas da vida, estão aí as rosas ungidas, estão os vidrinhos de óleo ungido, estão aí a água ungida, está aí um monte de coisa ungida. Isso sabe o que a Bíblia chama? De doutrinas várias e estranhas. Estão aí as pessoas querendo tocar em homens, em pessoas, para receber milagre. Sabe o que a Bíblia chama? Doutrinas várias e estranhas. O poder está no nome de Jesus. O poder está em Jesus, que habita em cada um de nós que cremos no seu santo nome. O poder de Deus está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então, tudo que não é graça revelada é uma doutrina estranha. Hebreus 9:9 é isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então o apóstolo Paulo, ele está citando aqui rituais judaicos, irmãos. Tá? Mas isso é o retrato atual das igrejas. É ou não é? Então, olha, há quase 2000 anos o apóstolo Paulo vem e escreve isso. Olha, embora essas coisas que fazem, tocante à consciência, é ineficaz, não aperfeiçoa aquele que presta culto. Então, um batismo em água não aperfeiçoa ninguém, porque é ineficaz. Um jejum é ineficaz, não aperfeiçoa ninguém. Pelo contrário, o jejum é obra da carne. Ativa a carne e não o espírito. O que ativa o espírito é a palavra de Deus, o alimento sólido que desce direto do trono da graça de Deus ao nosso espírito. Aleluia! Então, estão aí as igrejas fazendo votos, não é? Fazendo as campanhas, as proibições. Estão aí as modas evangélicas, várias modas evangélicas, que não servem para nada, a não ser para fazer um movimento. Amém? E corromper a sã doutrina. Por quê? É a maioria, infelizmente. É a maioria. E aí eles dizem que eles vivem a sã doutrina. Eles vivem que eles estão
vivendo corretamente conforme a verdade da Bíblia. Mas a Bíblia diz que tais coisas iriam existir até o tempo da reforma. Já se passou quase 2000 anos. Eu louvo a Deus que na nossa vida a reforma chegou. Então, tirando o nosso ministério, igreja, como igreja estabelecida, eu pergunto para você, onde está a reforma? Onde? Quer um minuto para você pensar? Está na Assembleia de Deus? Está nas igrejas batistas? Está na presbiteriana? Está na quadrangular? Está na congregação cristã? Está na mundial? Está na universal? Me ajuda. E as outras? A reforma que o apóstolo Paulo fala está nessas igrejas, irmãos? Sim ou não? Não. Ok. Então as igrejas estão aí, ainda fazendo jejuns para buscar poder. Sim ou não? Vamos buscar poder para lutar contra o diabo. Porque se eu não tiver o poder, eu não venço o diabo. As igrejas estão aí falando do diabo, falando do inferno. Estão falando da grande tribulação ainda. Quando Jesus voltar, quem vai subir e quem vai ficar? Sim ou não? Estão falando da marca da besta, agora é uma moda aí do chip. Os crentes estão todos com medo. Não, porque eu não vou deixar colocar em mim. Eu não vou receber a marca da besta. Olha a falta de conhecimento do povo de Deus. Olha a ignorância aonde vai. Amados, não, eu não vou perder minha salvação. É sério isso, né? Se o conhecimento não tivesse chego para nós, talvez nós também estaríamos apavorados. Verdade ou não? Então, amados, nós temos muito a agradecer a Deus. Amém. Nós temos muito a agradecer a Deus que o conhecimento chegou. Amém? Nós sabemos que a marca da besta será no período da grande tribulação. A igreja não estará mais aqui nessa terra, irmão. Nós não estaremos mais aqui. Amém? Um chip de identificação pessoal não tem nada a ver com a marca da besta. O número da besta é 666. A Bíblia diz isso. Ai, pastor, e se meu chip for número 666? Pede para trocar. Hebreus 7, 18 e 19, igreja, diz assim: portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Olha como a Bíblia chama a lei: fraca e inútil. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior. O que é a esperança superior? A graça de Deus, pela qual nos chegamos a Deus. Só a graça, amados, leva diretamente a Deus. Só a graça nos dá, sabe, livre acesso ao trono da graça de Deus. É conexão direta, irmão, é conexão direta. Você tem o livre acesso. Amém? Se não é pela graça, não se achega a Deus. Não tem como. Aquele que não entende estas verdades, ele está adormecido espiritualmente. Os ouvidos espirituais dele estão fechados. Os olhos espirituais dele ainda estão cego, está fechado, está com as escamas. Ele não enxerga as coisas como de fato elas são. E nós oramos para que os nossos irmãos que ainda estão envolvidos com o legalismo tenham os olhos iluminados assim como nós tivemos. Porque está escrito em Romanos 10, 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. É Paulo falando. Então Paulo está dizendo, olha, eu
estou aqui levando adiante a graça e a verdade trazidas por Jesus. Eu estou aqui trazendo a revelação desta graça e desta verdade, porque a revelação não veio por Jesus. A graça e a verdade vieram por Jesus, mas a revelação veio por Paulo. Então, foi Paulo levado ao terceiro céu para receber essa revelação e dar continuidade, a ponto de Paulo dizer: eu trago no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Ou seja, Paulo foi quem sofreu pela igreja. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia o escolhido de Deus sofreu para que essa verdade chegasse aos nossos ouvidos. Estão entendendo? Então, aquele qual Deus escolheu, a ponto de dizer: para mim é um vaso escolhido. Deus disse isso. Para mim é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Você está achando que viver a graça de Deus e pregar a graça de Deus é mole? Paulo apanhou, amado. E apanhou bastante, não foi pouco, não. Então nós vamos apanhar, sim, dos nossos irmãos legalistas. Porque Paulo apanhou dos judeus. Mas Deus era com Paulo. Ouça isso, receba isso para a tua vida. Deus era com Paulo. Então, aí Paulo vem e diz assim: olha, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus. Quem? Esses que batia. Alguns que batiam em Paulo. Esses alguns que iam contra Paulo. Paulo estava lá pregando a verdade e a maioria contra ele. Porém, não com entendimento. Romanos 8,31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amado, está de jejum? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém! Os cristãos não entendem esta palavra. Por quê? Porque eles estão aí fazendo jejum. O jejum é zelo. Eu fazia. Vou contar um segredo aqui. Eu fazia 40 dias. 30 dias. Eu fazia. Perdia 12 quilos. Mulherada que quer emagrecer. Fazia. E fazia com zelo. Porque aquilo para mim era o que tinha que fazer. Eu não tinha entendimento, era cego espiritualmente, mas amava a palavra, amava Jesus, amava Deus, e subia monte, e descia monte, e abria campanha, e estava eu lá. Até que um dia Jesus falou: parou. Agora você vai fazer do jeito que eu quero. Agora você faz a minha vontade. Não foi fácil não, viu, irmão? Não foi fácil. Um conflito muito grande. Você um dia ser legalista e outro dia estar vivendo a graça. Parei a campanha na metade. Na metade. Pastora, fui para o monte no sábado, e foi no monte que Deus falou comigo. Cheguei, ela: e aí, Deus falou com alguma coisa? Falou. Falou o quê? Falou que não é para fazer mais jejum. Ela: graças a Deus. Graças que ela estava no jejum comigo. Eu falo: não, vamos, é eu e você, nós somos uma só carne. Nós somos uma só carne, é eu e você no propósito. O poder é para mim e para você. Oi, meu irmão. E isso, meu irmão Cal. Isso mesmo. Cheguei em casa e falei: prepara aquele almoço. E hoje eu tiro a barriga da miséria. Desses 22 dias que eu fiquei... Só à noite eu comia assim um tiquinho de nada com meio copo d'água. Lembra? Estava com 22 dias já. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu gostaria que você aplaudisse a Jesus. Aleluia. Aleluia. Então é isso. O jejum é zelo. Mas sem nenhum entendimento. Sem nenhum entendimento. Em Hebreus 2,14, olha: visto, pois,
que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Então, espíritos, nós, filhos de Deus, estamos participando de uma carne, assim como o nosso Senhor também participou. Estão entendendo? Destes também ele igualmente participou, para que por sua morte lá na cruz destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o destruiu ou não destruiu? Mas pastor, então por que o diabo está dentro das igrejas? Porque os filhos de Deus não sabem disso. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Traz destruição, irmão. Pastor, mas pode entrar aqui alguém aqui? Pode, claro que pode. Mas a palavra liberta. A palavra liberta. Cristo liberta. Então nós sabemos que o diabo vai se manifestar naquilo que é dele, ou naquele que ainda ele tem o domínio. Naquele filho de Deus que ainda não confessou a Cristo como Senhor e Salvador. Então, onde o Espírito Santo habita, não há possessão demoníaca. Não pode haver. Então, o diabo não tem poder contra a igreja de Jesus. O Senhor Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem igreja, amados, que a sessão é sessão diabólica, sessão demoníaca. O culto inteiro é só demônio manifestando. Sim ou não? Tem culto em igrejas que não tem palavra. Não tem palavra. É um diabo aqui, um diabo ali, um diabo aqui, um diabo ali. A hora que vê, está todo mundo endemoniado. Aí uns correndo para fora, né, porque a maioria tem medo. A maioria tem medo. E você vê a igreja, só ficou os demoniados. Só ficou os demoniados e os obreiros lá. Né? Sai, sai, sai. Amados, derrubando as cadeiras, virando aquele trupé. Sabe, é triste. É triste. Porque quem é maior, Jesus ou o diabo? A igreja é de quem? É de Jesus ou do diabo? Aí tem, sabe, o abençoado que vai dizer: mas se não tiver isso, não tem libertação. Então, tá vendo? Jesus disse: conhecereis a verdade. Então, quando vai ter libertação no lugar desse? Nunca. Vai ser só endemoniado. Porque um dia nós viemos do mundo. A verdade nos libertou. O diabo não tem poder sobre nossas vidas. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa até o dia da redenção. O nosso proprietário chama-se Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Atos 20, 29, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu sei, essa profecia se cumpriu, amados, mas assim, ó, pum, certeira. Eu sei que depois da minha partida, ou seja, a hora que eu morrer, não, a hora que eu morrer não. Ele estava se despedindo da igreja de Éfeso. Ele ficou lá por 3 anos ensinando dia e noite a palavra da graça de Deus. E na despedida ele disse assim: olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós, olha que coisa, amados, entre o povo de Deus, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, ou seja, o povo de Deus estava lá, recebeu a revelação, recebeu a verdade e depois fez o quê? Permitiu entrar lobo voraz para destruir o próprio rebanho. Então o povo de Deus hoje faz isso, aceita lobo. O lobo está lá, só... Como é que chama quando... É tosa? Alã? Tosquiar, né? Isso. Então está lá o lobo tosquiando a ovelha. E tosqueia até onde não dá mais, chega a arrancar o couro. E está lá as ovelhinhas falando amém, amém,
Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, aleluia, Jesus! É triste isso, irmão. A gente ri, porque, né? Mas é triste. Eu tenho pena. Eu me compadeço de ver as igrejas legalistas cheias, porque elas enchem. Elas enchem. Eu falo, Senhor, a nossa lá está tão... Tem lá, estamos lá pouquinho. As igrejas estão tudo cheias, Senhor. Vocês enxergam. Eles ainda não. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós enxergamos a verdade, eles ainda não. Então por isso, não é? Então vai todo mundo. Um abismo, pum! Aí outro abismo, pum! E vão de abismo em abismo. Como é que um cego guia outro cego? Imagina um cego guiando outro cego. Imaginou? Vão pegar o rumo? Não tem como. Então, infelizmente, amados, os líderes hoje que falam de Deus, nós já sabemos que falar em nome de Deus é outra coisa. Falar em nome de Deus é aqueles que ele levanta nessa terra. Falar de Deus, tem um monte falando. Então a maioria que estão falando de Deus, eles são cegos. Como é que guia o outro cego? Não tem como. Então eu louvo a Deus. Amém? Por quê? O Senhor abriu os nossos olhos. Nós não falamos mais amém para lobos. Não falamos mais. Amém? Porque estão aí essas pessoas colocando medo na vida das ovelhas, falando que é para não se deixar marcar. Estão falando, tem líder falando, não deixa colocar o chip. Se você colocar, você não vai subir, você vai ficar aqui. Você vai negar Cristo. Olha a barbárie. Você vai perder a salvação. Amados, isso é perversidade, isso é falta de conhecimento. A marca da besta será no período da grande tribulação. A igreja não estará mais aqui nessa terra. Aqui estarão quem, pastor? Os ímpios, os filhos do diabo e os nossos irmãos judeus, que vão receber a salvação em meio à grande tribulação. Ponto final. Amém? Então, infelizmente hoje, estão aí os lobos que não poupam o rebanho, estão aí enganando as ovelhas, estão colocando medo nas ovelhas e falam, ó, aqui você está seguro, hein? E vai tosqueando. Tosqueia. Atos 20 e 30. Amados, tem cada barbárie que eu escuto, eu não vou nem falar aqui, sabe? Mas é assim, são coisas revoltantes. Eu não vou contar, não vou falar, porque assim, só de lembrar me dá uma ira santa. Sabe o que é uma ira santa? É vontade de juntar para o pescoço. Isso é uma ira santa. Porque estão fazendo errado. Não estão fazendo como Deus quer que seja feita. E isso me dá uma ira, só de escutar, só de lembrar, eu já, passou. Eu preciso em paz pregar a paz. Atos 20 e 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Você está achando que os famosos aí estão preocupados em fazer discípulo para Cristo? Quanto mais para eles, melhor. Quanto mais discípulos para eles, melhor. Não, porque aquele é cheio do poder, hein? Aquela... Então, olha, a Bíblia já disse isso há quase 2000 anos. Ia aparecer pessoas falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, assim, usa a palavra do Senhor, usa a palavra de Deus, usa a Bíblia Sagrada, mas não para fazer discípulo para Cristo. Fazer discípulo para eles. Amém?
Hebreus 9:10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Sabe o que é abluções? Lavagens, batismos. Impostas até o tempo oportuno de reforma. Então nós vimos aqui essa questão das abluções, dos batismos, que assim, o batismo ele não entrou nos pontos da lei mosaica, ele não entrou nos 613 pontos da lei mosaica, mas ele foi instituído no tempo da lei. Ele foi instituído pelo último profeta da lei, João o Batista. Estão entendendo? Então, por isso o Senhor Jesus foi lá e cumpriu esse ritual também, que foi trazido pelo profeta da lei, João o Batista. Amém, igreja? Porque essa questão de batismo aqui também é uma coisa que pega com os nossos irmãos legalistas. Eu não sei o que eles não conseguem entender. Eles não entendem que é um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Eles não entendem isso. Um só Senhor, qual? Cristo ressuscitado. Uma só fé, qual? Fé, dom de Deus. Um só batismo, qual? Com o Espírito Santo com fogo. É simples e eles não entendem. Mas vão entender. Ó, se for para obedecer a ordenança para a carne, é vão, é vazio, não serve para nada. Não aperfeiçoa ninguém. Amado, tem tanta gente que passa por um batismo, aí depois continua fumando, continua bebendo, vai e passa por outro. Aí vai e continua bebendo, continua fumando, vai lá e passa em outro. Aí esse batismo não deu certo. Esse batismo não foi bom. Eu vou batizar de novo. E vai, amados, quantos crentes eu conheço, amados, que batizaram umas 4 vezes na vida? Em rio, em tanque, em piscina. Mas vai batizar 1000 vezes, esse aí não vale nada mesmo. O que vale é a conversão em Jesus Cristo. O que vale, amados, é a nova vida, o novo nascimento no Espírito. Para ter uma nova vida. E isso vai da regeneração de dentro para fora. Um batismo em água não faz nada. Tanto que batismo em água era símbolo do quê? De arrependimento. Então as pessoas estão aí indo para o batismo sem arrependimento nenhum, né? Porque continuam fazendo as mesmas coisas. Olha a hipocrisia. Então é tudo uma hipocrisia. Porque a cruz é a reforma. Diga, a cruz é a reforma. A reforma é a cruz. Hebreus 7, 11 e 12. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico... Tem algum levita aqui dentro da igreja? Tem algum levita? Se você é levita, você não existe. Por quê, pastor? Porque levita, mas vou falar de novo. Era aquele da tribo de Levi. E só os da tribo de Levi podiam ser separados para louvar a Deus. Amém? Então, naquele tempo, no tempo do tabernáculo, no tempo da lei, no tempo de Moisés, somente os da tribo de Levi podiam fazer parte do louvor. Se um outro quisesse fazer parte, caía duro na hora. Porque Deus era quem mandava e manda. Amém? Então ele assim determinou. E aí estão as igrejas hoje aí fora falando: meu filho é levita lá na igreja. Estão? Sim ou não? A minha filha, ela canta, ela é levita lá na igreja. Eu sou levita. Nossa, você não existe. Você não existe. Amém. Levita não existe. Adoradores. Louvadores, amém? Que adoram o Pai em espírito e em verdade. Ministros da nova e eterna aliança. Somos todos nós hoje depois da cruz. Aleluia. Glória a Deus. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. João 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés.
A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Pode aplaudir a palavra do Senhor, igreja. Olha, está no telão, pastora? A palavra reforma, no grego, é diaortoses. Diaortoses é a palavra reforma no grego, que significa corrigir, emendar, endireitar o que a lei distorceu. Então nós não podemos ser um povo que faz vistas grossas. Não que nós vamos ser mal educados ou arrogantes, mas nós vamos sim mostrar o que é certo e o que é errado. Até nas expressões, principalmente nas expressões da fala. Como nós vimos aqui a questão do Deus te abençoe. Vimos ou não vimos? Se eu não me preocupar com isso, para mim tanto faz então viver antes da cruz ou depois da cruz. Para mim tanto faz ser um povo participante do povo da graça de Deus ou ser um legalista. Porque os legalistas estão com isso na boca todo o tempo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vai com Deus. Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está comigo ou não está comigo? Aí eu olho para você e digo, vai com Deus. A Bíblia diz que o Senhor já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais com Cristo. Ele tem nos abençoado ou não tem nos abençoado? Aí eu olho para você e digo, Deus te abençoe. Eu preciso entender que eu tenho que corrigir. Eu preciso entender. Não faça cara feia, não sabe? Não pense, eu não aceito. Não fale isso. É uma ordem de Deus. Eu estou obedecendo. E você está aqui também para obedecer. Amém? Eu estou fazendo a minha parte. Faça a sua. Porque você tem que ser nessa terra um reformador. Tem pessoas, mas eu já vi. Do nosso meio. A pessoa vem e fala para a pessoa, Deus te abençoe. E o irmão fala amém. Isso é muito sério, isso é muito grave. Mas pastor, amados, a minha palavra é uma semente. O que sai da minha boca é o que vai trazer para a minha vida as bênçãos do Senhor. Então, se alguém diz para mim, Deus te abençoe, eu jamais vou falar amém. Mas o que o Senhor fala? Já somos abençoados. Porque se eu digo amém, eu estou esperando ainda que Deus me abençoe. Então, eu estou negando a palavra na minha vida. Então, a destruição vem para a minha vida quando falta conhecimento. Então, muitos crentes já têm o conhecimento, mas não praticam esse conhecimento. A destruição chega também. Isso é muito sério e você precisa entender. Amém? Amém, igreja? O meu alinhamento na vida espiritual vai refletir em todas as áreas da minha vida. Ou seja, toda a minha vida vai ser um reflexo da minha vida espiritual. Então, se a minha vida espiritual está alinhada com a verdade e com a vontade de Deus, eu vou ser abençoado em tudo. Agora, se a minha vida espiritual não está alinhada com a vontade de Deus, eu vou ficar esperando as bênçãos de Deus. Não vai acontecer. Isso é muito sério. Entenda isso, amém? Então, é urgente uma reforma. Diga isso, é urgente uma reforma. A começar por mim. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Então, a doutrina de Cristo de Nazaré, o Cristo da carne, ela tem princípios elementares. Que estão aí as igrejas imitando até hoje. Certo? O apóstolo Paulo diz assim, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Como que eu faço isso? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, obras mortas, põe de parte.
Tudo aquilo que o Senhor Jesus na sua carne viveu, porque ele foi judeu e cumpriu toda a lei, tudo que ele viveu na sua carne, põe de parte. Traz para a sua vida os conselhos, o caráter, a personalidade, as instruções que o Senhor Jesus deu na sua carne. Mas os rituais, aquilo que ele cumpriu, aquilo que ele viveu, e subia monte, descia monte, fazia jejum, foi batizar, fazia vigília, guardava o sábado, deixa de parte. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Nós estamos aqui, indo para o que é perfeito. É assim que começa uma reforma em uma igreja, irmão. Pastor, como é que... Eu ouvi isso dos meus líderes. Então, porque a graça, assim. Então, mas não é porque a Bíblia... Não, mas então. Pastor Emílio, o que o senhor aprendeu, joga no lixo. Me deu uma dó. Me deu uma dor no coração na hora que eu ouvi. Falei, joga no lixo. Pastor Emílio, vamos junto. Vamos aprender junto. Vamos crescer, mas não dá para o senhor trazer o que o senhor tem. O que o senhor tem que jogar no lixo. Então, quer crescer na graça e no conhecimento? Põe no lixo tudo que aprendeu. Até o dia que a graça chegou na tua vida. Não tem como você misturar lei com graça. O Senhor Jesus disse que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O Senhor Jesus disse que o vinho novo não se põe em odres velhos. O vinho novo tem que pôr em odre novo. O odre está novo, amado, não pode ter vestígio de nada velho. Estão entendendo? Amém? Então é assim que começa uma reforma numa igreja. Põe de lado, deixa de lado as coisas da lei. Assim como eu fiz aqui um dia. Igreja, perdão. Eu estava ensinando errado. A gente estava vivendo errado. Todo mundo. Segundo culto, ninguém na igreja. Meu irmão, isso. Ninguém na igreja, minha irmã Mercedes. A luta não foi fácil, não, irmã. Ficou eu, minha esposa e alguns. Um olhando para a cara do outro sem entender nada. Vamos ver o que o pastor vai falar hoje. Vamos ver o que ele vai pregar hoje. E vinha, alimento sólido. Alimento sólido. Teve uns aí que tiveram umas congestão. Mas aguentaram firme. E hoje estão aí crescendo na graça e no conhecimento para a glória do Senhor. Mas, amados, é assim que se começa uma reforma numa igreja. Só Deus pode fazer isso. Só Deus faz isso. Homem nenhum faz. Às vezes eu paro e falo, Senhor, o que eu fiz? Às vezes, sabe, começo a ter umas vagas lembranças de 4 anos atrás. Amado, se não fosse a mão de Deus, eu não tinha feito. A gente estava aqui expulsando demônio. É sério isso. Então, todo dia eu agradeço a Jesus. Que eu entendi. Põe de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Para de olhar para o Cristo de Nazaré. Cresce com aquele que ressuscitou. Mas eu não estou vendo. Vai para as cartas de Paulo. E aprende com as 14 epístolas do apóstolo Paulo, porque ele viu, ele foi lá. Foi levado lá. Por isso o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos apóstolos. Falem o que quiserem, amados. Ele bateu no peito e disse, a verdade de Cristo está em mim. E eu não abrirei mão dessa glória. Glória a Deus, a verdade de Cristo está em você. Você não vai abrir mão dessa glória. Versículo 2. O ensino de batismos, aí, está escrito. Põe de parte. O quê? O ensino de batismos. O da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos e do juízo eterno.
A igreja lembra quando tinha culto aqui, acabava o culto, era aquela fila. Não, Deus veio com a palavra, né? Apesar que não tinha palavra, né? Tinha as histórias, mas tinha lá, né, as histórias, né? Veio, pá, aí acaba o culto, todo mundo na fila. Não, eu só saio daqui a hora que o Senhor me tocar, né? A hora que o Senhor pastor me tocar. A hora que o Senhor pastor me tocar, eu saio daqui. Então eu vou na fila para receber a oração. E tem que colocar a mão na cabeça, senão não está valendo. Até às 11 horas da noite. Amados, então, graças a Deus! Graças a Deus! Que hoje a fila é para vir dar um abraço na pastora e no pastor. Ah, eu amo isso, irmão. Eu amo receber o abraço das ovelhas, que está saindo alimentada. Está saindo com a certeza da vitória, com a certeza da bênção. Amém? Então, olha, o ensino de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. A gente tem medo de inferno? Tem medo de ficar? Se Jesus voltar? Mas nem um pouco. É Ele quem habita em nós, é Ele quem testifica isso em nós. Jeremias 1,10 diz, ó, recebe aí, tá? Ô Jeremias, cadê os Jeremias? Ô igreja, Cristo vive Pau Sul? Ô Jeremias? Tá com medo de falar amém por quê? Ué, você é profeta nessa terra, meu irmão. Então você tem que receber a instrução do Senhor. Não, vou fazer do meu jeito. Ô Jonas. Jonas também era profeta, viu? Quis fazer do jeito dele, foi lá para a barriga do peixe. Então para de ser Jonas. Seja Jeremias, nem que tenha que chorar. Jeremias era chorão, nem eu. Mas faz o que Deus manda. Não fica aí querendo dar um jeitinho e fazer, não, é do meu jeito. Não, é porque assim é melhor. Vai para a barriga do peixe. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos. Para quê, pastor? Para participar das festas? Não. Para arrancares e derribares. Para destruíres e arruinares. Não! Não é para passar a mão na cabeça de ninguém. Não. E também para edificares e para plantares. Então, como que eu edifico e planto? Corrigindo primeiro. Quebrando primeiro o que está errado. Destruindo primeiro o que está errado. Esse é o nosso chamado. Pastor, mas eu não posso falar assim, o senhor não pode falar, é a ordem de Deus. Está duvidando da palavra? Você já sabe o que é certo e o que é errado. Então o que é errado você tem que derribar. Você tem que destruir, não só na sua vida, mas também naqueles que Deus manda. Já disse aqui. Escarnecedor, não. Mas aquele que Deus fala no teu coração que é para você falar, você não pode ter medo de falar. Nossa, nunca mais vai olhar na minha cara. Fique ele sem olhar na tua cara. O sangue dele não vai ser requerido de ti. Amém. Glória a Deus. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo nos ensina, nos dá coerência para entendermos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Algumas pessoas lá, eles pregam só Paulo. As pessoas falam, eles pegam só de Romanos a Hebreus. Toda a Bíblia é a palavra que sai da boca de Deus. A diferença é que nós temos coerência para entender toda ela. De Gênesis a Apocalipse. Essa é a diferença. Onde o filtro, de fato, é Paulo. Onde o filtro de toda a Escritura passa pelas 14 epístolas de Paulo. Daniel 12, 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber
se multiplicará. Deus levantou este ministério para reforma. Deus levantou este ministério para dar conhecimento. Deus levantou a minha vida e a tua vida para derribar, para arruinar e depois a edificar. Amém? E é com o conhecimento. Como é que eu vou chegar sem conhecimento para julgar alguma coisa? Eu vou falar amém, amém. Não tem conhecimento, não é? Então eu vou ser mais uma ovelhinha falando amém. 1 Timóteo 1,7. Pretendendo passar por mestres da lei, está cheio. Amado, está cheio. Está ou não está? Está escrito. Ó. Pretendendo passar por mestre da lei. Ó, agora que vem o mais chique, o mais bonito. Não compreendendo, todavia, nem o que dizem. Nem eles entendem. E estão aí. Amados, não tem medo não. Não tem medo não. Jesus manda. O que está em treva tem que vir para a luz. E vem a luz pela palavra. Nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então ali, eles estão ali, sabe? Não, porque é assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim. Mas aí, no fundo, eles mesmos têm dúvida do que eles estão falando. Então, existem os falsos evangelhos sendo pregados aí por muitos destes, tá? Que se dizem mestres da lei, que são mestres da palavra, não porque eu conheço a Bíblia, todo capítulo, todo versículo. Muito bom. E na hora de pregar a boa nova de grande alegria, não tem. Prega inferno, prega grande tribulação, prega o diabo, prega a perda da salvação. Então, existe os falsos evangelhos e existe o verdadeiro, que é as boas novas de grande alegria, a genuína graça de Deus, que é a reforma que nos foi dada, diga graças a Deus. Efésios 3, 8 a 10 diz assim: a mim, o menor de todos os santos, olha a humildade do apóstolo dos apóstolos. Humildade sempre. Reconhecer que não é melhor que ninguém, mas aprove a Deus nos escolher. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja, então é pela igreja, não pensa você que ali na esquina vai se manifestar a multiforme graça de Deus, não. É pela igreja. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Assim, quando nós nos convertemos a Cristo, todos nós somos meninos, não é? Sim ou não? Todos nós temos que tomar leite. A Bíblia diz que eu tenho que tomar leite. Por um período, por um tempo. A gente saía daqui de Pauçu para ir em outras cidades, porque lá ia ter o homem do poder. Porque lá ia ter não sei quem pregando. Lá ia ter não sei quem falando. Não, porque aquele lá revela. Ele aponta o dedo para você assim, ó.
Eis que te digo. E ele levava, fazia uma caravana. Fazia uma caravana. Amados, bebezão. Bebezão. Chupeta e mamadeira. Então, amados, o importante é que passou esse tempo. Isso é importante, amém? Porque a Bíblia diz, olha, para que não... Volta para mim, pastora. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro. E levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a gente vivia uma vida não cristã, não o cristianismo, mas uma vida apegada em profetada. Você ia, aí se você não era apontado, você falava, Deus não falou comigo. Voltava triste embora para casa. Deus não falou comigo. E assim, e quando Deus falava, Deus falou comigo. Estufa o peito, né? Melhor que todo mundo. Porque Deus não falou com o irmãozinho do lado, mas falou comigo. Tá que nem o abençoado lá na televisão, vestido de pano de saco. O sacerdote, meu irmão Wilson. Sacerdote, vestido de pano de saco. Aí a câmera deu um close no pé dele e o tênis dele era Nike. Dos caros, viu? Porque tem o Nike baratinho e tem o Nike caro. Era dos caros. Vestido de pano de saco. Ô, hipócrita. Vai criar vergonha na cara. Vai pregar a verdade. Fica enganando o povo. Sabe? Então, enfim. Eu louvo a Deus que nós estamos aqui nessa manhã. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Tito 1, 10 e 11 está escrito: porque existem muitos insubordinados. Não aceita a graça, é insubordinado. Essa é a verdade. Palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. O que é a circuncisão? Da lei. 11. É preciso fazê-los calar. Porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Por torpe ganância. Igreja, só a verdade cala a mentira. Não tem jeito, é só com a verdade. Gálatas 3,11 diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 1 Coríntios 2,16: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem vive a graça tem a mente de Cristo. Quem vive a graça está se apropriando pela fé de tudo que foi consumado no madeiro, na cruz do Calvário. Quem vive a graça pensa como Cristo pensa. Fala como a Bíblia fala e se comporta como a Bíblia ensina. E só a graça dá toda essa capacidade. Quem tem a mente de Cristo já foi regenerado pelo Espírito Santo. Já acertou coisas na sua vida. Já mudou aquilo que precisava ser mudado. Aquele que vive a graça, ele quer viver segundo aquele que ressuscitou. Aquele que vive a graça sabe que é por fé e não mais por obras. Aquele que vive a graça tem os teus pés bem firmes na rocha. E em tudo são mais que vencedores. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.